Fala galera do canal Seu Nerd, o canal para chamar de seu. Eu me chamo Emerson Rodrigo e eu venho aqui trazer esse vídeo para nós falarmos sobre a segunda temporada de Jessica Jones. A segunda temporada de uma série original Netflix que saiu mais precisamente dia 8 de março de 2018, no Dia Mundial Internacional das Mulheres. E falando em mulheres, não podemos deixar de falar dela, uma das maiores heroínas, das mulheres mais poderosas do universo cinematográfico da Marvel. Vamos trazer aqui nesse vídeo, primeiro eu vou falar sobre a trama da história. A trama dessa segunda temporada, ela começa exatamente do ponto de partida inicial da primeira, onde terminou a primeira com a morte do Killgrave. Isso é um spoiler para quem não assistiu ainda a primeira temporada, mas eu creio que você, se você está vendo esse vídeo, eu creio que você já viu a segunda temporada. Então, nessa temporada, nós temos todo um desfecho que se centraliza especificamente no passado da Jessica Jones e da empresa do Instituto IGH, que é um instituto que fazia experimentos com cobaias humanas. No decorrer dessa temporada, nós temos o conhecimento que existe outros meta-humanos, por assim dizer, humanos com poderes fora a Jessica Jones. E assim a gente vai conhecendo outros personagens e o desfecho, ela praticamente foca exatamente no passado de Jessica e ela tentando descobrir o que foi que aconteceu, porque até então, quando ela descobre que tem os seus poderes, tem muitas lembranças do passado dela que ela não consegue acessar, ela não tem conhecimento do que aconteceu com ela. Até então, se eu não me falha a memória, são vários anos que ela não tem mais lembranças. Ela só lembra até então o momento do acidente em que vitimou os pais dela e o irmão dela. Até então, aí ela não tem mais o conhecimento. Aí ela é levada para essa clínica, praticamente ela morre, a Jessica Jones ela morre, e ela é trazida de volta através desses experimentos que consequentemente trouxe os poderes dela. No decorrer dessa trama, nós vemos que um dos contrapontos assim que faz a gente pensar que é o vilão dessa trama são a questão da mãe da Jessica Jones, que também é uma meta-humana, é uma humana com poderes, que tem os poderes semelhantes aos de Jessica, só que ela é um pouco mais forte, não sei se é por conta dela ser mais velha, e também por conta de que ela não consegue controlar a raiva, ela não consegue controlar por assim dizer, os poderes nesses momentos. Então essa trama foca especificamente no passado de Jessica, o IGH, que fez os experimentos, que deu os poderes a ela de uma forma humanamente assim não correta, né? Porque tipo, fazer experimentos humanos está de longe de ser uma coisa correta. E outro ponto que eu vou abordar aqui nesse vídeo são a questão dos personagens. Os personagens da segunda temporada, que estão presentes na primeira, obviamente, eles seguram totalmente a trama da história. Eu acho que um dos pontos mais altos dessa segunda temporada, inclusive, são os personagens. Os personagens eles estão ainda mais carismáticos, você consegue criar ainda mais afinidade e empatia com os mesmos, e eles têm um desenvolvimento pessoal no meio da trama. Isso eu acho que talvez você possa achar que fique um pouco maçante demais, porque que eles querem retratar, basicamente eles dão assim um episódio para cada personagem, para desenvolver ele. Eu acho que isso é interessante, eu acho que isso enriquece cada vez mais a trama, enriquece os personagens, só que no longo de 13 episódios, se isso não for bem estruturado, eu acho que isso pesa muito na trama e deixa a trama um pouco maçante, você querer até... Chega um certo ponto que você até pensa em pular alguns episódios para que a trama fique mais... para que se passe mais e você veja algo acontecer. Mas assim, nessa segunda temporada, os personagens, a Jessica Jones, a Trish Walker, o Malcolm, que era o ex-viciado, tipo, eles ganham um ênfase muito grande, eles são cada vez mais bem construídos. A Jessica, assim, você consegue, apesar do jeito dela overpower, aquele jeito, tipo, que ela passa, né, aquela visão assim, tipo, que não liga pra nada, não sei o que, você vê uma personagem assim um pouco mais assim voltada pro emocional dela, sabe? Você vê muitas vezes ela tentando lidar com os seus demônios, enfrentando seus traumas do passado. Isso é mais bem explorado, sabe? Nessa segunda temporada, você começa assim, tipo, ainda mais a atriz, ela passa assim uma atmosfera muito interessante, muito cativante para a personagem, para Jessica Jones. E nessa segunda temporada você cria ainda mais empatia pela mesma.
E falando sobre a Tisha Walker, ela é uma personagem que realmente, tipo, nessa segunda temporada faz menção ainda do passado dela, o passado que ela era viciada também em drogas, que ela estava naquela carreira no mundo artístico, mundo pop, da música pop. E tipo, nessa segunda temporada, ela tem meio que uma recaída por conta de ela começa a usar uma substância que ela inala essa substância e aumenta os sentidos dela e tipo ela meio que fica viciada. Já o Malcolm, que era um ex-viciado, eles têm até um momento assim entre eles, entre a Trisha Walker e o Malcolm, que é bem interessante assim, que o Malcolm, como ele já era ex-viciado na primeira temporada, porque o Kilgrave meio que não, manipulava a mente dele, fazendo ele ser viciado. Nessa segunda temporada, ele meio que se identifica com o que a Trisha Walker está passando, por ele ser um ex-viciado. E também nessa temporada, eles têm meio que um caso, um relacionamento. Até então, dá-se a entender que parece que a Trisha Walker está usando ele. Porque a Trisha Walker e a Jessica Jones, eles estão atrás investigando essa empresa, né, IGH, o passado da Jessica que está correlacionado com essa empresa, com esse instituto, por assim dizer, que fazia esses experimentos em cobaias humanas. E muito embora, uma coisa bastante interessante, que no decorrer da trama você acaba percebendo que esse instituto, apesar de, tipo, do que eles fazerem realmente é um bagulho, um troço muito errado, né, que é fazer cobaias, experimentos em humanos, né, só que você acaba descobrindo que ele usava a ciência, assim, através do bem maior, sabe? Eles usavam a ciência para salvar. Tipo, tem vários momentos, assim, que você meio que chega a pensar, nossa, o que eles estão fazendo é errado, né? Fazendo experimentos. Mas foi através desses experimentos que eles salvaram a vida da mãe da Jessica, a da Jessica Jones e de outros personagens que no decorrer da trama aparecem. Essa segunda temporada eu acho que carece no quesito vilão. Esse é o terceiro ponto que eu quero abordar aqui. No quesito vilão, a série eu acho que pecou nesse ponto. Porque na primeira temporada você vê aquele virão carismático, o Kilgrave, você tipo sente aquele carisma do personagem, é um vilão assim que ele está presente desde o primeiro episódio, vai até o último, você se envolve com a trama por conta do vilão. Já nessa temporada específica, na segunda, não tem esse apelo de um vilão específico. Ele começa assim, no decorrer da temporada toda, você tenta descobrir realmente quem é o vilão dessa parada, sabe, da segunda temporada. Porque a princípio aparece não sei se ele é japonês, chinês, eu sei que ele é um asiático, que ele é um concorrente direto da empresa da Jessica Jones, da Codinomes Investigações. Ele aparece lá, dá a entender que ele vai ser um vilão, um futuro vilão dessa segunda temporada. Aí aparece a mãe da Jessica Jones, que você... Nossa, então essa é a assassina, essa é a vilã da trama. Sim, ela representa uma ameaça, mas não uma ameaça direta para Jessica Jones. E sim porque tem toda uma história em volta da história dela, né? Que ela acaba se apaixonando pelo cientista que fez o experimento com ela tem toda uma história com ele, e tipo, ela quer... A Trisha Walker, ela se envolve nessa história porque ela começa a divulgar no programa de rádio dela informações sobre essa empresa. E é a mãe da Jessica, que tem uma relação amorosa com esse cientista, ela toma as dores e quer tipo eliminar todas as pessoas que estavam envolvidas com o caso da IGH. Aí no decorrer da trama você pensa, nossa, então a mãe da Jéssica é a assassina, ela é a vilã. Não necessariamente. Você vê que no final da trama, isso é um spoiler para quem já assistiu ou para quem vai assistir, isso é um spoiler. Para quem já assistiu nem tanto, né? Já assistiu já sabe. Mas para quem não assistiu, desculpe, mas isso é um spoiler. Então, no decorrer você vê que a mãe da Jessica é tão vítima como qualquer um naquela história, naquela trama. Ela realmente, tipo, ela sofreu um acidente, né? Ela teve praticamente 85% do corpo dela todo queimado, assim, uma queimadura muito extrema, acho terceiro, não sei, terceiro grau. Eu sei que ela, assim, ela ficou, para se recuperar, ela levou anos da vida dela e, tipo, ela tem todo aquele problema que ela não consegue controlar, ela tem uma raiva que a deixa, assim, tipo, um nível berserk, assim, um nível extremo, ela não consegue controlar a raiva dela e, tipo, você até então você acha que ela é a vilã dessa segunda temporada, só que você percebe que ela é só uma vítima, como a Jessica, como todos os que foram cobaias nesse experimento.
Então, nessa temporada realmente careceu de um vilão, sabe? O Killgrave, ele aparece nessa segunda temporada, só que ele aparece meio como uma ilusão na mente da Jessica, porque a Jessica nessa segunda temporada, ela tem que tomar algumas decisões difíceis para manter o bem-estar da mãe dela, que está num presídio de segurança máxima, e nessas decisões ela acaba matando um personagem na história, que é tipo um carcereiro que toma de conta da mãe da Jessica diretamente, e ela meio que acidentalmente mata ele, e ela começa a se culpar, eu matei, eu sou assassina e tal, porque ela, tipo assim, ela não queria ser o que a mãe dela é, porque a mãe dela, por conta dessa raiva, desse sentimento descontrolável, transformou ela numa assassina. E a Jessica Jones, ela lutava contra esse sentimento, ela não queria ser aquilo que o Grave era, o que a mãe dela estava sendo naquele momento. Então tem todo esse desfecho. E o Killgrave, ele aparece como ilusões para atormentar ela, visivelmente é um dos demônios da Jessica, que acho que vai estar por toda a vida na vida dela, assim, sabe? Então, essa segunda temporada eu acho que careceu do quesito vilão. Mas assim, os personagens seguram a trama, sabe? Os personagens estão assim fantásticos no quesito de história deles, assim, você realmente para analisar, nossa, você cria empatia pelos personagens. Eu acho que os personagens seguraram forte essa segunda, acho que foi o ponto mais forte dessa segunda temporada. Para mim, falar aqui os pontos positivos e negativos dessa série. Os pontos positivos, como eu já cansei de falar nesse vídeo, são de longe os personagens que seguraram a trama do começo ao fim. E pontos negativos, a série, por contar minuciosamente a história dos personagens, o desenvolvimento deles na trama, acho que isso deixa um pouco maçante durante os longos 13 episódios. Mas isso não descarta a possibilidade de você fazer uma maratona, porque a série realmente, por ter trazido de volta, nessa segunda temporada, traz de volta aquele tema, sabe, investigativo, a Jessica Jones buscando informações, buscando lembranças, querendo conhecer o seu próprio passado, que há muito tempo foi apagado. Isso é bacana, na busca do passado dela, você vê o porquê dela usar sempre aquela jaqueta preta surrada, que já está lá há muito tempo. Você descobre mais um pouco sobre a Trish Walker também, a relação delas duas, como eram, de irmãs, após a Jessica ser adotada pela família da Trish Walker. Então, nesse ponto, assim, acho que a série peca. Mas ao mesmo tempo é um ponto forte. Então, tipo assim, a balança fica meio a meio, sabe? É um ponto forte, os personagens seguram a trama, mas no desenvolver, no desenrolar tipo, minuciosamente, falar sobre cada personagem, acho que isso peca muito. Também falando sobre outros personagens que aparecem na série, como um namorado apaixonado da Trish Walker, que jura amor eterno a ela e tal, ela também é apaixonada, e de repente o cara some, dá a entender que ele vai ser um vilão. Tem uma conversa no quarto em que ela tá no, acho que tá no banheiro, que ele fala no telefone, ela não sabe de nada, que continue assim, uma coisa assim, dá aquele mistério que ele vai ser um vilão, de repente o cara desaparece do nada e não aparece mais na série. Isso acho que foi um ponto negativo também, deixou uma lacuna, não sei se ele vai aparecer numa terceira temporada. E um ponto negativo foi a ausência de um vilão tão carismático quanto o Killgrave. Eu sei que é difícil, mas nesse ponto eu acho que a série pecou para não caracterizar, porque fazer aquele ponto de relação com a nossa heroína. E eu acho que é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever. Aciona o sininho das notificações. E é isso. Se você gostou, deixa os seus comentários aí embaixo. Se você compartilha da minha opinião, deixa o seu joinha. E vamos aí comentar sobre essa segunda temporada da Jessica Jones. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo do canal Seu Nerd, o canal para chamar de seu. Valeu!